Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Emmanuel Martinez. Será que o atleta poderia, por exemplo, chegar no Cruzeiro depois do campeonato estadual? Como que está a sua situação no América, né? Será que ele já jogou? Será que tem outros times aqui do Brasil interessados no jogador? Inclusive, né, essa proposta que o Cruzeiro chegou a fazer pelo meio-campista, que vale lembrar, ele não poderia jogar apenas como um volante e sim como um meio ofensivo. E aí por isso que eu acho que poderia ainda ser viável pensar nessa contratação pelo estilo de jogo e não pelas peças que o Cruzeiro já tem na opção como um volante, né? Até porque com a chegada do Cifuentes meio que não tem mais essa necessidade. Vou comentar aqui com vocês e também falar sobre essa nova camisa do Cruzeiro apresentada nessa manhã de terça-feira, que eu achei que ficou bem legal. Eu nem tinha comentado sobre isso, né? Porque tinha vazado aquelas fotos e tudo mais. E assim, com todo respeito, mas toda foto que vaza das camisas do Cruzeiro, todas eu achava bem estranha mesmo, né? Eu falava, nossa, essa camisa ficou horrível. E vai lá, e ficou bem legal. Na minha opinião, a Adidas, pelo menos na questão de qualidade, nunca deixou a desejar, né? Para o Cruzeiro, pelo menos nas opções principais, né? Nesses últimos anos, mesmo não sendo um acordo, não sendo um melhor acordo financeiro para a Raposa, né? Do que poderia ser, mas ainda assim na qualidade eu achei bem legal. Quero comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui, ó, 43 mil inscritos no YouTube, falta menos de 800 inscritos aqui no canal. Se você assiste com frequência, confere aqui, ó, se você está inscrito, porque em média 50% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Então, se você puder deixar aqui seu like, se inscrever, nos ajuda bastante. Bom, então vamos lá, né? Quero começar falando com vocês sobre esse lançamento da nova camisa do Cruzeiro. Já na manhã dessa terça-feira, o Cruzeiro postando nas suas redes sociais um vídeo, né? Com os craques ali, no caso que o Cruzeiro conseguiu, né? Alguns títulos e tudo mais naquela estreia do Ronaldo Fenômeno pelo Cruzeiro, que seria mais uma homenagem ao Ronaldo, aquela camisa, né? Que ele utilizou, que até essa aqui que eu deixo aqui embaixo se assemelha bastante. E eu achei bacana essa referência que o Cruzeiro tem feito, né, nesses últimos anos, de utilizar, por exemplo, algumas camisas em relação a 20 anos, 30 anos, enfim, em datas comemorativas. E no caso seria em relação àquele ano de 93 e 94, né, quando o Ronaldo surge com a camisa do Cruzeiro, que marcou 44 gols, pelo menos de acordo com alguns sites, naquele início de temporada pelo Cruzeiro, que foi muito importante, né, no caso, vestindo a camisa celeste. Enfim, essa seria uma homenagem bem legal, com alguns ídolos históricos aí do Cruzeiro, e achei bacana essa apresentação, que já era de se esperar, que seria nesse início agora do mês de março. Então, o Cruzeiro lançando essa camisa com a Adidas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, foi postado o vídeo, né, original, e logo na sequência ali outras atividades e tudo mais, que o Cruzeiro teve esse lançamento de uma camisa de treino na semana passada, e agora esse uniforme principal, que foi o ano que mais demorou da Adidas a sair. Em 2020, já em janeiro, o Cruzeiro já tinha. 2021 foi em fevereiro, 2022 também em fevereiro. Ano passado, na estreia do Campeonato Mineiro contra o Atlético, já foi apresentada a camisa no jogo em casa, e agora iniciando no mês de março, depois de 7 rodadas, né, do Campeonato Estadual. Mas enfim, achei bem legal. Os preços ainda não foi confirmado, mas com certeza aquele valor de sempre, né, 300, 350 reais, bem salgado mesmo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou dessa camisa? Deixei aqui algumas outras fotos. O que você achou também com isso? Estou curioso para ver o que vocês têm a dizer aqui embaixo dessa camisa. Eu gostei, achei diferente, foi igual aquela de 2022, não é aquele azul celeste que sempre estamos acostumados, mas na história do Cruzeiro em si é normal ter essas variações, né? E para mim, mantendo esse azul, eu já acho bem legal. Estou bem curioso para ver na hora do jogo, né, como que vai ficar. Bom, então quero falar agora com vocês sobre o Emmanuel Martinez, né? Onde assim, será que tem alguma chance do atleta ainda chegar no Cruzeiro? Eu vou deixar aqui algumas informações na época, falando dessa sua situação, ó, algumas notícias na época e tudo mais, de que o Cruzeiro não tinha desistido da contratação do volante. Isso aí foi no mês de fevereiro, essas informações. Inclusive um agente do argentino que estava negociando entre a América e o Cruzeiro falou sobre essa proposta que o Cruzeiro fez para o jogador e disse o seguinte, ó, vou deixar aqui para vocês. O Cruzeiro efetivou 3 propostas e o América recusou as 3. A gente tende a respeitar porque é uma posição do América, porque sou um amigo pessoal do Marcos Salum. O América tem um número, e esse número foi passado para o Cruzeiro, que eu vou falar, né, o que o presidente do América falou para o Cruzeiro, que foram 3 milhões de dólares. Realmente não chegou a esse valor, e de acordo com algumas informações, inclusive do próprio Samuel Venâncio, o Cruzeiro chegou perto de 2 milhões e 300, 2 milhões e meio de dólares, que seria quase 2 milhões e meio de reais, e mesmo assim o América recusou, né? Enfim, até o Nicola, na época, ainda no mês de janeiro, afirmou que o Cruzeiro não desistiria da contratação do Emmanuel Martinez. E assim, o Cruzeiro tentou e tudo mais,
Nos últimos dias até apareceu o Vasco interessado na contratação do atleta, mas essa informação já foi desmentida, tá? O Vasco não tem interesse e o Emmanuel Martinez está encostado no América, não tem previsão de jogar, até porque o América poderia sim ter negociá-lo, por isso que os agentes dele e o próprio argentino forçou a barra realmente para ele sair, né? Porque seria uma situação complicada. Se você for parar para pensar, né? É um jogador que, pô, se você for ver, tem potencial de jogar uma Série A tranquilamente e não foi bem isso que aconteceu. O atleta estava pedindo para ser negociado, teve números bastante interessantes na última temporada e aqui no Brasil foram os 3 times interessados nele, que foi o Cruzeiro, o Vasco, né, que teve essa especulação, e o São Paulo, que também chegou a fazer uma proposta oficial, mas acabou não efetivando, não valor nem próximo disso que o Cruzeiro receberia. E até na época que o Cruzeiro fez essa consulta pelo Emmanuel Martinez, deixou bem claro que, assim, seria a maior proposta que o América receberia aqui do futebol brasileiro pelo meio-campista. E ele não jogando, né, com certeza se desvaloriza, já se passou 3 meses do ano, ele ainda nem entrou em campo, não sabemos como está essa parte física dele e o que o América quer, né, se vai esperar uma proposta de fora, se não vendeu porque realmente só aceitaria 3 milhões, ou às vezes, sei lá, é porque era o Cruzeiro, não acho que faça sentido nessa questão, até porque era uma grana muito boa, né, dobraria aquilo que havia investido, já que pagou 6 milhões e meio de reais por ele e poderia vender, né, no caso por 12 milhões e meio de reais. Lembrando que o Emmanuel Martinez, se fosse para ele chegar para jogar como volante, não teria mais espaço hoje no Cruzeiro. Por quê? A dupla titular pode ser ali algo próximo entre Cifuentes e Lucas Romero e tendo um meia de criação, por exemplo, Matheus Pereira, ou um trio de meio-campistas, vamos colocar assim, né? Lucas Silva, Lucas Romero e Cifuentes, ou colocar, por exemplo, Japa, ou alguma opção ali no meio de campo que tem, né, algumas alternativas interessantes. Mas se, na minha opinião, ele chega para jogar como um meia, não diria que um meia ofensivo atrás do centroavante, não, mas um cara de criação e traz o Matheus Pereira para a direita, né, como um ponta direita, aí eu acho que poderia ficar interessante essa questão. Por quê, né? Porque assim, se você for parar para analisar, ele anteriormente a chegar no América, né, ele jogava como meia de criação mesmo. Vou deixar os números aqui para vocês, ó. Pelo América Mineiro, 62 partidas, só 1 gol e 9 assistências. Porque ele jogou como um segundo volante, ele jogou um cara muito mais recuado, teve um número incrível de desarmes no último Campeonato Brasileiro, mas os números dele no Barcelona, antes dele chegar no Brasil, era realmente de um meia, lá no Equador, ó. A temporada de 2020, 6 gols e 7 assistências. 2021, 8 gols e 6 assistências. 2022, até ele chegar no América, 2 gols e 2 passes. E aí no América Mineiro, né, na reta final de 2022 e 2023, 66 partidas, mas apenas 1 gol marcado e 9 assistências. Eu vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele lá pelo site o SofaScore. Teve uma nota média de 6.87, que é sim um bom desempenho. Deu para ver que ele jogou em quase todos os setores. É inacreditável esse mapa aqui. Ele jogou como se fosse um meio ofensivo pelo lado direito, um meio ofensivo pelo lado esquerdo, um volante pelo lado direito, um volante central, um volante, enfim, incrível. Realmente bem interessante essa questão do mapa de movimentação dele. Então ele poderia, na minha opinião, ainda se pensar em chegar no Cruzeiro se fosse para ele jogar como um meia de criação. O América ficou um tempo aí, se até agora não vendeu ele, é porque a situação não deve estar lá das coisas mais fáceis do mundo, né? Então eu ficaria com essa questão realmente pensando nisso. Se não vendeu ele até agora, o que será que não deve estar acontecendo? Será que se o Cruzeiro fizer uma proposta novamente de 12 milhões de reais, poderia ter negócio? Vale lembrar também que o Cruzeiro pegou, por exemplo, 2 jogadores por empréstimo, o próprio Cifuentes e o Barreal, que o Cruzeiro vai ter que comprá-lo daqui a um ano, né? E assim, será que vai pagar mais 12 milhões e meio de reais em mais um jogador? Não sei, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre essa situação, se você acha que precisa de mais um reforço, se não, estou curioso para ver o que vocês têm a dizer. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela para vocês, né, relacionados no mercado da bola, e nos vemos então aí numa próxima oportunidade. Valeu, galera!